todos e todas, mais um programa Saiba Direito da Rádio Armazém. E seguindo a nossa tradição fodástica, nós somente permitimos a entrada e a participação aqui de pessoas absolutamente fora dos parâmetros da normalidade, só pessoas fora da caixa, e a nossa peneira é rigorosa, só pessoas fora da caixa e acima, muito acima da média, como você que está nos assistindo, porque o programa é elitizado nos patrocinadores, nos convidados e na audiência. Hoje nós falaremos sobre uma profissional de uma área que é muito carente ainda de serviços, que é a questão da inteligência emocional, a inteligência, o trato no ambiente de trabalho. Como que as empresas devem se portar para obter melhor resultado no seu ambiente corporativo e também como os empregados, como os funcionários, parceiros, os colaboradores devem se portar, como resolver problemas que são tão comuns, como tratar a insuficiência de mão de obra qualificada no mercado de trabalho. É um desafio e tanto. Nós falaremos com a doutora Brenda Giuriolo, profissional. O currículo é muito longo, então eu pedirei que ela mesma faça o resumo. Doutora Brenda, não iniciamos a entrevista ainda, só se apresente, por favor. Com certeza. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Brenda Giuriolo, sou fundadora da BG, Desenvolvimento Comportamental, uma empresa que está no mercado há 8 anos. Desses 8 anos, 6 deles são no mercado internacional também, onde eu moro, em Portugal. Então, convivo com essas duas realidades e trago os desafios do velho mundo e o novo mundo, né? Porque a gente acha que os problemas só acontecem dentro do nosso negócio. Na verdade, quando a gente trabalha com outras organizações de outras culturas, a gente começa a perceber que humanos são humanos em qualquer lugar do mundo. Então, é interessante a gente também poder fazer essa construção aqui com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço até o momento. Não mude de canal, como se houvesse canal. Bom, o programa é pelo YouTube também, então não mude de canal, não interrompa o vídeo. Nós temos outras informações importantes, que são os nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores que também, como já tenho mencionado, não é pagou, anunciou. Tem que ser acima da média também. Aliás, acho como dá o nome do programa, vai ser acima da média. Primeiro patrocinador, Maria Bolaria, uma empresa gastronômica que eu não teria maturidade para ser vizinho da Maria Bolaria. Ela tem 3 endereços aqui em Porto Alegre, próximo ao Parcão, na Avenida Guete, na Avenida do Forte e no centro, um rooftop. Eu sou frequentador assíduo da unidade do Parcão e também pela teleentrega no telefone 991660000 DDD 51 ou pelo site Maria Bolaria. Minha dica, bolo de churros ou bolo de cenoura. A senhora gosta de bolo de cenoura com chocolate, doutora? Tem que ter maturidade emocional para falar de doce, né? Tem que ter maturidade emocional, não adianta. É uma pena que a Maria Bolaria não consegue entregar em Portugal. Né? Eu adoraria, viu? Adoraria. Seria muito bom. Reimplante capilar é com a Clínica Pellini. Você que está lá com cabelo faltando, se você é gordo, feio e careca, seja apenas gordo e feio. Né? A calvície, 1/3 dos problemas, a Clínica Pellini resolve. Doutor Daniel Pellini Manô, telefone de contato e agendamento 51 99127 0409. E se você for investidor imobiliário, Imobiliária Golden. Eu sou investidor imobiliário e eu sou cliente fiel da Imobiliária Golden. Golden Imóveis, soberana nos bairros nobres de Porto Alegre, atendimento de boutique. Para você que deseja comprar um imóvel para investir, comprar um imóvel para morar, alugar um imóvel, Imobiliária Golden, telefone 51 3072 2090. E se for para a Serra, Sky Hotéis, Gramado, Canela e Caxias do Sul, a rede Sky de hotéis é onde eu fico, doutora Brenda. O cara está muito estressado, está muito nervoso no seu ambiente de trabalho, está quase num burnout, que é um assunto que falaremos. Vale a pena dar uma desligada. Dá um pulinho ali em Gramado, Canela, Caxias do Sul. Se não for na rede Sky, não funciona, né? Com certeza, que coisa boa. A senhora ainda concorda que se você for para Gramado e não ficar na rede Sky, não vale a pena. Não adianta ir. Não vai adiantar. E se pegar um bolo e não for da Maria Bolaria, vai até passar mal. Vai engordar mais. Olha lá, ó. Não funciona. Doutora Brenda,
sobre a nossa pauta, que é um assunto urgente nos dias de hoje. Como é que as empresas fazem ou devem fazer para minimizar a rotatividade no seu ambiente de trabalho, reduzir os casos de burnout, os casos de estresse? O que é o assédio moral? Como é que a empresa faz para não assediar aquele empregado que não está entregando os resultados que a empresa precisa? A minha pergunta chegou a ser um assédio moral, né? 3 perguntas numa tacada só, né? Não, e não estranhem quem está assistindo, porque eu costumo escrever para seguir a linha de raciocínio, tá? Então, tá tudo certo. Bom, vamos por partes. Quando a gente fala sobre questão de negócio, de rotatividade, eu e o Guilherme estávamos batendo um papo pré-gravação, né? O que a gente precisa compreender? Os desafios do negócio vão se tornar cada vez mais complexos e o que conta é a nossa capacidade de lidar com essas mudanças, com esses desafios. Então, esse é o primeiro ponto, por isso que falam tanto em resiliência, que é a capacidade da gente lidar com as adversidades, utilizando as nossas forças, né? Usando a sabedoria do problema para evitar que aquilo aconteça num segundo momento. Falar sobre rotatividade, ontem mesmo eu recebi um áudio de um cliente falando que um outro cliente dele, eles prestam serviços de indústria, e ele chegou no cliente e não tinha ninguém para receber porque o funcionário tinha pedido demissão. Isso é preocupante e talvez não esteja acontecendo só lá. Tem muitas empresas que estão sendo desassistidas pelos seus colaboradores por falta de engajamento, por falta de saúde mental, por falta de segurança psicológica, por falta de condições de trabalho adequada. Então, eu gosto sempre de poder fazer uma reflexão em 360 graus, né, em alta perspectiva, que é, não podemos só achar que a empresa é a culpada ou a responsável por isso, e nem só que o colaborador é o nosso problema, né, que o funcionário que a gente tem dentro de casa não vale, porque eu já ouvi isso de muitas empresas e venho trabalhando para mudar essa realidade. Esse é o seu grande papel. A senhora dá assessoria para empresas, né? Exatamente. Nós somos a BG Desenvolvimento Comportamental. Inclusive, quem pode seguir lá no Instagram é @BG Desenvolvimento, tudo junto. Vocês vão ver que nós nos posicionamos como especialistas em inteligência emocional e gestão comportamental. Por quê? Porque a gente acredita na educação, principalmente comportamental, então a gente educa as pessoas a, dentro daquele contexto onde elas estão, performarem melhor e serem indivíduos e seres humanos melhores. Então, a inteligência emocional é uma das capacidades que a gente vem trabalhando há praticamente 6 anos, porque eu vim para Portugal para fazer a especialização nessa pauta. Então, faz desde 2016 que eu tenho trabalhado muito forte na formação e na capacitação das lideranças. Para quê? Para que a gente saiba usar as emoções a nosso favor. E aí isso conecta com a questão de como não cometer um assédio moral, comunicando, respeitando. Porque essa questão de como não cometer o assédio moral, qual é o desafio, e eu gostaria de saber como é que a senhora orienta os seus clientes também, no limite do que for compatível com a entrevista. Claro. Mas a empresa tem um quadro de funcionários. Aí tem um que chega atrasado e que não é pontual, e a empresa pede, conversa de todas as formas e a pessoa não muda a atitude. Tem outro, vamos imaginar, que não sabe escrever. Isso é um desafio das empresas. Pessoas que saibam escrever, que saibam que mas e mais são palavras diferentes. Aí a pessoa contrata uma secretária, contrata alguém que escreve assim. E aí o empregador chega e tenta corrigir, vai corrigindo e não consegue. De todas as formas, e aí ele tem que indenizar para demitir. E aí o mercado não oferece outras opções de pessoas. Como é que ele faz para falar com o empregado sem ele se sentir assediado? Aqui eu acredito que existem várias alternativas, Guilherme. Eu não acredito que eu vou dar uma resposta que responda a todas. O que eu oriento os meus clientes? Eu trabalho muito numa questão da promoção da saúde mental, da promoção de relações saudáveis, da promoção de engajamento, para que a gente nem chegue na pauta de estou com essa situação, para que as pessoas se conscientizem antes e se deem conta de como a comunicação delas pode comprometer o negócio, comprometer a relação, né, entre empregador e empregado.
Então, vamos lá. Uma das dificuldades que eu acredito que agora eu posso trazer luz para quem está nos ouvindo. Antes de abrir uma vaga, antes de entender que eu preciso de alguém, eu preciso responder uma pergunta, que é: o que essa pessoa vai fazer? Quais são as responsabilidades? Quais são as atividades? Quais são os resultados que esse colaborador tem que me trazer? Se essa vaga, né, se essa posição na empresa é para uma vaga operacional, para fazer um trabalho repetitivo e etc., muitas vezes, e infelizmente no Brasil essa é uma realidade, a educação, o nível de escolaridade dessas pessoas acaba sendo menor, porque muitas vezes elas não conseguem encontrar outras oportunidades que as preparem para galgar novos mercados. Então, a gente tem essa dificuldade, sim, de talvez as pessoas terem erros no português, a forma de comunicar dessas pessoas ainda, né, não é sempre polida, nem sempre é educada, mas eu também acho que a gente não pode rotular. Eu também acredito que a empresa tem a responsabilidade de que o ambiente possa proporcionar as regras do jogo e ajudar essas pessoas a evoluírem. Ontem mesmo, eu estava atendendo uma gerente que ela veio do Nordeste, ela gere uma rede de atacadista em Santa Catarina, em Florianópolis, que fatura 26 milhões por mês. E ela começou como empacotadora. Ela veio do Nordeste. Então, exemplos como dela me fazem acreditar que quando a soma das partes contribui, que é eu quero ser melhor, e eu não me limito ao que eu sei. Isso comprova que o crescimento na vida e na empresa e em todos os seus aspectos está ao alcance de todos. A pessoa... E o que eu ia falar, é a soma das partes. A empresa precisa estar preparada para que isso aconteça e o colaborador também tem que querer. Não adianta ser um ou outro, é o E, não o ou. O E, eu odeio a palavra ou, eu gosto de E. E é uma palavra sexy, ou é tão broxante, né? Ou é muito broxante. E tem a ver com responsabilizar ambas as partes. Eu acredito que muitas vezes nós colocamos o ou como uma alternativa de corresponsabilizar o outro pelo papel que eu deveria estar cumprindo. Mas uma dúvida que me chegou de um colega advogado, inclusive. A Justiça do Trabalho entende que o empregador ficar todos os dias cobrando, insistindo na cobrança, pode ser considerado assédio moral. Uhum. Perfeito. Aí o cara, vamos imaginar, um colega meu, advogado, que tem um escritório de advocacia, contratou um advogado que não escreve de maneira adequada. Ele escreve petições, ele precisa explicar, as suas petições não são autoexplicativas. No escritório de advocacia isso é gravíssimo, e o cara tem nível superior, concluiu uma faculdade, era para ter habilidade de escrita. E o empregador dizendo, olha só, tia, escreve melhor, eu te pago um curso de redação. Contratou um professor para um curso de redação e não adiantou. Como é que o cara... Só que demitir, além de ter um custo, também estressa o resto da equipe. Sim. Como é que o cara faz numa situação dessa? Um cliente seu lhe procura ele dizendo isso. O que a senhora responde para ele? Acredito que existem aqui duas estratégias que a gente pode colocar. A primeira é chamar este colaborador e, antes de dizer o que precisa ser feito, dar a oportunidade de ouvir. O que está acontecendo? E aí a gente pega um histórico, olha, no dia 25 aconteceu isso, no dia 26 aconteceu isso, no dia 27 aconteceu isso, e hoje nós estamos, imagina, no dia 30 e isso se repetiu, só que eu já estou conversando contigo, já tive este momento 3 vezes antes. Quero te ouvir, porque até aqui nós como empresa vamos, a partir daqui eu preciso, de novo, essa dinâmica bilateral, isso precisa bidirecional, eu preciso que você se posicione. Por que isso continua acontecendo? E às vezes, Guilherme, as pessoas confundem conversas assertivas com início de conflito. E é o que eu educo muitas pessoas. Nós precisamos... Tem uma pauta Vamos que eu gosto muito... Vamos repetir essa frase. Repita, isso foi poesia. Eu ouvi, mas queria que a senhora repetisse devagar. As pessoas confundem... As pessoas confundem conversas maduras, conversas assertivas, por um início de conflito. Isso. É uma hipersensibilidade.
É uma postura defensiva, em que tu pede para a pessoa, olha, tu poderia fazer assim, fazer assado, deixar de fazer assim, ou tomar tal cuidado, e a pessoa, em vez de pensar no que falou, fica na defensiva. Ou, muitas vezes, que acontece também é quando o líder tem uma comunicação não agressiva, ou seja, ele tem esse traço da gentileza, de pedir, de falar baixo, de tentar tolerar, né, para que não haja esse conflito, e aí a pessoa acaba não dando uma resposta porque o líder não cobrou, o líder não falou alto. Então, de novo, aqui as variáveis são enormes. O que eu oriento? Primeira coisa, que eu ia comentar antes. Existe uma área da psicologia, que eu sou administradora de formação, mas eu amo estudar comportamento e psicologia, que se chama a análise transacional. E uma das disciplinas da análise transacional, do componente dessa ciência, é a fluência funcional. Então, o que é interessante nesse processo, tá? Vou contextualizar para vocês acompanharem o raciocínio. Quando eu tenho uma comunicação de dominação, eu recebo automaticamente, isso é inconsciente nosso, isso está estudado, tá? Ou resistência ou submissão. Ok? Isso. E quando eu ofereço superproteção, eu recebo imaturidade. Então, o empregador que super protege, não vou demitir, mas ele tem o contas para pagar, o que ele recebe como feedback sem as pessoas terem consciência, né? Sim. A pessoa tem sarcasmo, se expõe, fala demais, ou fala pouco, ou não entrega aquilo que precisa entregar. Até que um dia a corda arrebenta. E aí, assim, os dois não aprenderam a lição, porque nem a superproteção, nem a imaturidade, não é esse o processo. E aí a gente educa as lideranças a comunicarem, ao invés da dominação, com uma linguagem de direcionamento, com orientação, com firmeza e com assertividade, que é o que eu comentei anteriormente. Então, eu posso ser clara e específica com você sem te ofender, sem ofender a tua pessoa e colocar o teu caráter pessoal ali naquela questão. Por quê? Porque normalmente os conflitos acontecem quando eu julgo a pessoa, quando eu deixo de olhar o comportamento, o que ela está fazendo que está prejudicando o meu negócio. Aciona o gatilho mental no outro, o gatilho da defensiva. Da defensiva, da obstrução, da defensividade, os gatilhos mentais, quando acionados, às vezes demoram para serem desacionados, né? Até porque a maioria das pessoas nessa situação, quando já está na defensiva, ela já foi tomada pela emoção, ou da raiva de tentar se proteger, ou de tentar destruir o que está acontecendo, ou do medo de tentar se afastar. Então, bloqueou, perdeu, eu criei uma barreira invisível e aquela conversa não vai ser produtiva, não vai funcionar. Então, o que a gente pode trazer como solução? E aí, quem está interagindo também pode nos trazer como resolveriam essas situações, né? Mas o que eu oriento é definir, número 1, vamos voltar para os critérios. O que eu espero desse colaborador? E se talvez não tenha ficado claro para ele que ele tem que entregar uma petição respeitando as regras do direito. Da língua portuguesa. E qual é, assim, sem erros ortográficos, com uma escrita adequada. E aí, como é que a empresa pode se prevenir para as próximas vezes? Desenhando um processo seletivo onde eu coloco uma prova técnica para ele escrever uma petição. Ou seja, eu posso simular... Filtrar na seleção... Filtrar. Quem precisa estar na minha empresa? Quem precisa entender o quê? Porque e aí, de novo, né? Muitos advogados, muitos arquitetos, veterinários, que eu tenho atendido uma clínica muito interessante em Porto Alegre, inclusive, que ela me relatou, veterinário foi educado para cuidar de bicho, não para cuidar de negócio. Não consegue fazer gestão. Não consegue fazer gestão de pessoas. Só que isso acontece na arquitetura, isso acontece nas finanças, isso acontece em várias coisas onde as pessoas buscam só uma formação técnica e esquecem de entender todo o outro lado de pessoas que é fundamental para qualquer negócio funcionar e prosperar. E aí entra muito do que a gente faz, mas também dos empregados, dos empresários, compreenderem que o seu papel vai além do saber fazer, ele precisa saber gerir. Esse é o ponto. E existe um chavão, que gostaria que a senhora me corrigisse, né? Que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas
e são demitidas pelo seu comportamento. E isso acontece em várias relações de negócio, relações empresariais, e muitas vezes existe um choque cultural, um erro de expectativa, em que as pessoas esperam, todo mundo quer trabalhar no Google, todo mundo quer uma empresa que tenha mas não é todo mundo que tem perfil Google. E não tem responsabilidade. Algumas empresas têm que ter um relógio de ponto, senão o pessoal não chega no horário. Outras pessoas, se tiver o relógio de ponto, até atrapalha. O que a senhora teria a comentar sobre isso? Faz sentido o que eu estou dizendo? Com certeza, e isso se chama cultura organizacional. Cada negócio tem a sua dinâmica. E existe um termo que quem trabalha na área de pessoas, de RH ou na psicologia, talvez vai entender, que é o employee experience, ou seja, a experiência do colaborador. Assim como o meu cliente no marketing tem a jornada de compra para ser perseguida, para ser orientada do início, desde que ele entrou em contato com a nossa marca até o processo de pós-venda, por exemplo, as empresas que têm a sua jornada do colaborador bem definida sabem orientar exatamente quais são os pontos críticos de contato durante toda essa jornada, para que a gente evite essas situações de mal entendido, de falta de performance, de falta de engajamento. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está trabalhando num cliente muito interessante de Tupandi, exatamente essa pauta, e o que eles trouxeram? Que chega em determinada situação, e o clima organizacional é um clima que é reflexo da sua liderança normalmente, né? Então, são pessoas gentis, é um lugar gostoso de estar. Só que não está acostumado com a pressão. E aí veio uma consultoria que não é BG, uma outra consultoria extremamente assertiva, e a consultoria é focada em resultado, e está começando a mexer na cultura organizacional. E o que é interessante? Eu gosto de fazer essa relação com, da mesma forma que quando a gente faz uma vacina, ok? O nosso sistema imunitário responde de uma forma, todo mundo que fez a vacina do Covid vai entender o que eu estou falando. Isso, é fácil. Não foi fácil, a gente ficou ali 2 dias meio embaixo até o nosso corpo reagir. Na cultura organizacional, existe o sistema imunológico dentro das pessoas. Eu estava acostumado agora eu preciso mudar. E essa mudança, se ela não é bem comunicada, se ela não é estruturada, se ela não é estratégica, as pessoas vão reagir. As pessoas vão reclamar, ou as pessoas vão deixar de se engajar, ou as pessoas vão sabotar até que a gente volta para o nosso padrão. Então, quando a gente fala, gostaria de trabalhar na Google, qual é o DNA da Google? Por quê? Porque quando a gente idealiza, eu quero uma empresa que tenha flexibilidade de horário, mas você é uma pessoa que sabe fazer autogestão? Exato. Você é uma pessoa que consegue gerir a sua agenda? Então, eu gosto de trazer assim, para os processos de coaching, né? Quando a gente trabalha a mentoria de carreira, vamos parar de idealizar mundo cor-de-rosa, que não existe, e vamos, primeiro passo, entender o seu perfil comportamental. Quando eu te falo em gestão do comportamento, existem ferramentas, Guilherme, métodos que nós chamamos de People Analytics, análise de dados. E isso na sua empresa, a senhora acompanha isso para os seus clientes, da assessoria incluindo isso? Por quê? Porque nós criamos projetos customizados para a gestão de pessoas e para o desenvolvimento das pessoas. E se eu não trabalho com intuição, eu uso as emoções a nosso favor. Por quê? Porque Sim. Eu trabalho com dados. Então, o que a gente faz? Inclusive, hoje de manhã eu estava atendendo uma indústria aqui em Caxias, que foi muito interessante, que o que eles fizeram? Eles mapearam todo o perfil comportamental de todas as lideranças e colaboradores do administrativo, e eles identificaram que um dos traços do padrão de comportamento da equipe é a excelência, é a norma alta que a gente chama, né? Ou seja, o foco no detalhe, precisão, orientação, e que existe uma necessidade nesse comportamento de ter direcionamento. E os gestores dessa empresa têm a norma baixa. Eles fazem as coisas de acordo com o que eles acham que é melhor. Eles não seguem um padrão. Então, eles têm uma equipe que é o oposto, que pode ser complementar, e a partir de agora vai se tornar, porque nós iremos nos orientar para isso. Só que o que acontece? Se eu olho essa diferença só como uma diferença, as pessoas se sentem perdidas e não performam, e eu acho que a minha equipe não é eficiente porque eu tenho que dizer tudo que eles têm que fazer. E isso é um eterno conflito. E às vezes é mais fácil
talvez, um palpite que eu estou apresentando, gostaria que a senhora comentasse. É mais fácil fazer alguns ajustes, mas não mudar toda a cultura da empresa e selecionar a equipe que seja compatível com aquela cultura. Exato. Ou seja, aonde a empresa quer chegar? O que a gente quer descobrir? O que a gente quer melhorar quando eu mapeio quem são as pessoas que estão comigo? Quando é que chega a hora do empregador jogar a toalha? A senhora ajuda nisso na sua empresa, mas qual é a dúvida? O seu cliente, empresário, diz, olha, estou com tal problema, eu pedi para o cara chegar no horário, ele diz que vai chegar e não chega, aí eu peço para ele escrever observando as regras da língua portuguesa, e ele não observa, aí eu conversei com ele, ele me disse que está tentando, mas eu não vejo progresso. Qual é o momento do empregador jogar a toalha? Pegar e dizer, desisto, vou demitir e vou contratar outra pessoa. Já tem algum indício sobre isso? Quando é que eu desisto do cara? É bem desafiadora essa pergunta, porque envolve um componente emocional e da história deste empregador, né? E do empregado e também e dali, porque é estressante ver o seu colega sendo demitido. A demissão de um empregado estressa os demais. Mas ele pode estar estressando muito mais, não trabalhando da forma como deve, né? Ou também pode, exato. Os seus clientes lhe trazem esse tipo de demanda? Nesse sentido, eu teve um projeto assim que me marcou muito e que foi com uma sociedade, me marcou muito, porque elas me procuraram, eram duas mulheres do Nordeste do Brasil. Me procuraram por quê? Porque elas tinham perfis muito diferentes, tinham um negócio, um propósito em comum, mas o dia a dia estava sendo extremamente desgastante. Aí quando eu falo do custo emocional, é o reflexo que o trabalho tem na nossa saúde. E aí a gente conecta mais para frente com o burnout, com a saúde mental e etc. Qual foi o ponto, Guilherme? Uma era extremamente agressiva, focada em resultado, e agressiva no sentido da concretização das coisas, tá? Ela fazia com que o resultado fosse maior do que a harmonia do grupo, a harmonia da relação. E a outra era extremamente gentil, acolhedora, calma, analítica, e que, se elas conseguissem definir melhor os papéis, seriam complementares. Seriam complementares. Só que o negócio estava num caminho, e o início, quem é empreendedor aqui sabe, o início você acumula muitos papéis. Você não tem como delegar, você faz comercial, você faz o marketing, você faz tudo. E o que elas perceberam? Que elas não tinham capacidade e inteligência emocional para conseguir trabalharem juntas. Elas não conseguiram focar na complementariedade. Qual foi o momento de jogar a toalha? Quando perceberam que a relação delas, porque eram amigas no fundo, estava se prejudicando em prol de um negócio que estava no momento embrionário ainda, né? Então não fazia sentido seguir daquela forma. E foi muito interessante porque elas vieram com o intuito de a gente quer dar certo. E elas saíram do tipo, caramba, a gente não tem capacidade para dar certo nesse contexto. Terapia de sócio. Terapia de sócio, não é terapia de casal para sócios, né? Terapia de casal para... E vou te falar que é útil, tá? É muito útil. A senhora me diz que a senhora faz isso também. A senhora faz terapia de casal para sócio, não? Não faço, mas ajudo os sócios a entenderem um ao outro de acordo com essas ferramentas que eu comentei com vocês. Uma dessas ferramentas se chama Assessment PDA, que é uma avaliação de perfil comportamental utilizada no mundo todo. Eu deixarei na descrição do vídeo todas as indicações que a senhora está passando. Sim, então, depois eu também te... A senhora me passa, eu colocarei lá. Qual é o seu perfil de cliente? Quem é que costuma lhe contratar e quem é que a senhora entende que está fora do seu perfil de cliente? Guilherme, no Brasil, nós trabalhamos com pequenas e médias empresas e que estão justamente nesse momento de dar essa virada de crescimento, de afinar a equipe, de performar melhor para buscar novos negócios. E normalmente é natural que quando a empresa cresce, estressa o sistema. As pessoas ficam bagunçadas, elas precisam entender qual é o papel, o que está sendo necessário. Então,
Normalmente, nas pequenas empresas, o nosso foco é nesse projeto de consultoria em gestão de pessoas e ordenar a empresa, ajudar as pessoas a entenderem o seu Qual é potencial. a menor empresa cliente sua? A menor, em termos de número de empregados, faturamento, se puder dizer, não precisa dizer o nome, é claro. Qual é a menor empresa que a senhora tem como cliente? Eu já tive, por exemplo, essa sociedade de 2 pessoas, né, que foi a menor, mas em termos de indústria, normalmente são 8 funcionários, né, 6 funcionários, foi o menor que a gente teve, assim. Assim como já, por exemplo, atendi empresas Randon, né, em Caxias, que é uma das grandes empresas, sim. E normalmente as empresas maiores, aonde que a gente se concentra, tá? No processo de capacitação e de desenvolvimento desses colaboradores, ou na gestão, para programas, como eu falei antes, né? Capacitando a liderança para lidar com esses desafios da comunicação, da inteligência emocional e da própria resiliência do time, e ajudando os profissionais a performarem mais também. Aqui em Portugal, eu estou muito direcionada para a parte da formação. Amanhã, por exemplo, eu vou atender um grupo espanhol, que é muito interessante, por quê? Porque eles fizeram um primeiro workshop de inteligência emocional, adoraram, porque perceberam que existem ferramentas, existe método, e isso é interessante por quê? Porque através do conhecimento que eles adquiriram na formação, que era o topo da gestão, eles vão multiplicar tudo isso para os consultores de negócio que têm a relação direta com o cliente. Por quê? Porque se eu desenvolvo a inteligência emocional de um colaborador, eu tenho muito mais potencial para atender bem o meu cliente, para gerar uma experiência boa para o meu cliente. Né? E reduzir então, custo trabalhista. Né? E melhora o resultado de negócio, claro. Mas uma indenização trabalhista, às vezes a pessoa gera cria uma situação, participa de uma situação, cai numa pegadinha, cai numa armadilha, que pode ter um custo judicial muito elevado. Sim. Né? Ah, não, mas tu fez tal coisa, isso é assédio moral. Pô, o cara pensa, pô, eu tinha que ter demitido lá atrás, né? Agora... Esse ponto vai ao encontro da tua pergunta, quando que ele joga a toalha? Quando ele perceber que pelo lado de lá, ou talvez do lado de cá, né, a empresa já não está mais disposta a ajudar a melhorar a relação. Então, eu acho que isso serve para tudo, né, Guilherme? Um casamento, uma sociedade, uma relação familiar, muitas vezes, quando não está sendo bom para ambas as partes, a gente tem que parar. E aí, de novo, volto com um posicionamento adulto e assertivo, né? De dizer, ó, realmente não está dando mais. Então, talvez eu vou ter um custo alto agora, mas isso, qual é o aprendizado que eu tiro com essa situação? Que é uma das coisas que eu questiono muito, assim, o que você aprendeu com essa situação? Se você não aprendeu, essa situação vai continuar acontecendo no teu negócio. Qual é o capital de mudança, de aprendizado que eu gero com todas as coisas que parecem falhas, e a gente falha muito como empresário. Aí em Portugal, os problemas são parecidos com o que nós temos aqui em termos de trato empresarial, empregado e empregador? São piores. São piores. São bem piores. O que tem de pior aí? A relação comando-controle, quando a gente estuda na psicologia, né? A dominação é um estilo de comportamento que gera submissão, né? Comentei isso antes com vocês. O que eu percebo aqui, tá? Ontem, inclusive, eu atendi uma pessoa que vai começar um processo de coaching de carreira comigo por causa disso. Aonde ele está? Tanto que eles se chamam de chefe. Eles não falam líder. Chefe ou patrão. E uma das... Mexe comigo, né? Por quê? Mexe mesmo. Porque eu me sinto na década de 50. Ok? Quando a gente lia aqueles livros lá do início do estudo da gestão, que era chefe, patrão, poxa, a gente está em 2022, entendeu? E as pessoas ainda se tratam dessa forma e tratam as pessoas como... Não respeitam a individualidade, não respeitam... Claro que não é generalizando, atenção, são algumas situações. Tem empresas fantásticas, tem empresas que quando estão conectadas, principalmente as culturas multinacionais. Para o brasileiro que quer fazer o sonho Portugal, que quer ir para Portugal procurar emprego, ele já tem que estar pré-avisado. Não sei se vai frustrar ou não, depende da régua de cada um, mas ele já tem que estar ciente que a banda toca aí de um padrão
mais rude, digamos assim. Sim, e é por isso que gera frustração, porque o brasileiro... por que eu afirmo com certeza que vai se frustrar, tá? Porque o brasileiro tem um jeito mais informal, na sua generalidade, né? O Rio Grande do Sul tem um traço um pouquinho diferente, mas são pessoas mais alegres, mais expansivas, mais sorridentes, que parece que tem mais luz, mais energia. E quando a gente entra no mercado de trabalho aqui, o semblante é diferente, o tom de voz é diferente, o tom de voz da cultura organizacional é diferente. Então, existe um comportamento que eu tenho, por isso que a inteligência emocional aqui está num momento muito em alta para nós a nível de mercado. Que as pessoas estão carentes de encontrar outras alternativas de fazer a mesma coisa, por falta de referência. Então, agora, como está internacionalizando muito o mercado, eles estão começando a perceber, olha, existem outras formas de fazer isso que não gritando, que não exigindo, que não diminuindo o outro, ok? Mas é muito cultural, assim, eu acho que ainda bem, né, que o mundo está evoluindo e eu acho que ainda existem diferentes níveis de consciência, tanto de pessoas quanto de negócios. E uma das minhas missões enquanto ser humano é elevar a consciência das pessoas e a minha também, né? Então, lidar com esses ambientes dá essa sensação de peso no início, mas é gratificante quando as pessoas estão preparadas para isso. E isso pode salvar vidas. Parece que frase dramática, né? Frase, mas pode salvar vidas a partir do ponto que a gente reconhece o efeito borboleta. Um mal entendido aqui tem uma reação mais grave ali, tem uma reação mais grave ali, tem uma resposta mais dura, tem uma ação judicial. Essa ação judicial leva anos, um perde o emprego, outro tem um custo. Aí tem um estresse no ambiente familiar, aí o estresse, os problemas profissionais aumentam, os problemas conjugais em casa, aumentam, e assim vai. É uma bola de neve. É uma bola de neve infinita. É uma bola de neve infinita que as pessoas não dão o devido valor. Doutora Brenda, gostaria de ficar o dia inteiro conversando com a senhora. Eu tinha que ter feito um teste de QI meu, antes da entrevista e agora no final para ver quanto que eu melhorei, porque sem dúvida eu sei melhor que estava quando eu aqui cheguei. E esse é o desafio. Obrigada. Eu quero convidar todos a aproveitar esse momento também para fazer assim duas reflexões, duas provocações talvez. Primeiro, quando a gente assume o papel de líder, de empreendedor, de empresário, indiferente do tamanho do nosso negócio, nós temos que ter a consciência que nós estamos lidando com algo que é muito maior do que a minha expertise em fazer. Eu preciso ter expertise em ser, em cuidar das pessoas, em gerir as pessoas e fazer o nosso melhor com erros e acertos, né? E sobre o outro ponto, eu como colaborador, como ser humano, se eu não identifico oportunidades de melhoria, é porque eu ainda não me conheço. E quando eu entendo quem eu sou, eu também consigo ter mais clareza sobre qual é a minha força, qual é o meu brilho, o que eu gosto de fazer e como que eu posso levar esse brilho, levar essa expertise para dentro dos negócios. E parece romântico, mas não é, porque a gente percebe que quando as empresas estão performando, quando a equipe está alinhada, é porque cada um tem a consciência de se conhecer, de saber que está contribuindo, e aí o negócio cresce com seus desafios diários. Né? Então, a BG e o nosso negócio ele tem esse propósito de ajudar a descobrir este potencial, em ajudar as pessoas a lidarem com pautas que são delicadas no sentido do comportamento, mas com metodologia, com clareza, com profissionalismo, com ética, e sempre embasado em dados, né? Eu gosto disso e gosto de reforçar, porque não é só baseado na nossa experiência, na nossa expertise, sim em dados, em ferramentas que pintam um cenário, é uma fotografia de como é, não o que eu acho que é. Então, isso é importante. E eu agradeço, Guilherme. Quero deixar também as nossas redes. O nosso site é www.bgdesenvolvimento.com. Nosso Instagram, a gente movimenta muito conteúdo, muita coisa boa. Então, sigam, estão convidados a verem conteúdo, a interagirem conosco. E a gente fica sempre à disposição. Vocês vão ver que nas redes sociais tem os nossos contatos, nosso e-mail, nosso WhatsApp. Então, se direcionarem para lá, com certeza vão encontrar bastante coisa boa. Isso tudo estará na descrição do vídeo também. Então, ótimo. A senhora vai me
passar aqui todos os seus dados de contato, tudo que for melhor. E se você em casa tiver alguma dúvida adicional, alguma coisa, sem abusar, eu mando para a doutora Brenda, mandamos para a doutora Brenda, que ela faz uma degustação, uma degustação de assessoria ou algo parecido. Não sei se o nome poderia ser esse. Sim, não tem problema nenhum, até porque nossos projetos, conforme eu falei, são customizados. Então, apesar de nós termos uma metodologia que é o alicerce do negócio, a solução nunca é igual de um negócio para o outro. Então, fiquem à vontade, entrem em contato, vai ser um gosto conversar com vocês. A senhora falou a palavra gosto. A senhora falou agora a palavra gosto. A senhora disse, será um gosto conversar com você, a palavra gosto. Mas é o português de Portugal, tá? É o português, pois é, perfeito. Mas agora, quando a senhora fala gosto, eu me lembrei da Maria Bolaria. Ah, bora lá! É para pessoas de bom gosto. Com e certeza. Se tudo der errado, mariabolaria.com.br ou 5199-166-0000. Infelizmente, ela não entrega em Porto Alegre. A senhora deve estar morrendo de inveja aqui, né? A senhora deve estar se mordendo de inveja. Eu não estou com inveja, mas eu desejo que quem está em Porto Alegre faça esse pedido, viu? Porque aí vocês vão aproveitar o que eu agora não tenho esse acesso, mas está tudo bem. E se tudo der errado na sua vida, estiver lá arrancando os cabelos, se você estiver arrancando os cabelos de estresse com o seu chefe, seu empregado, seu colega, lhe estressaram muito, Clínica Pellini, 51-99-127-0449, Clínica Pellini, reimplante capilar, que aí você vai ficar lá com o cabelinho um pouquinho melhor, como eu falei, se você for gordo... BG Desenvolvimento para saber lidar com esses estresses antes de ficar careca. Se você não contratou a BG Desenvolvimento, contrate a Clínica Pellini. Para não precisar contratar a Clínica Pellini, procure a BG Desenvolvimento. Qual é o e-mail, mais uma vez, doutora? É o brenda@bgdesenvolvimento.com. Nós não temos o .br, é sempre .com. Guilherme... Diga. Quero só aproveitar e convidar todos que estão nos assistindo. Existe um programa que é muito direcionado para RHs, para líderes e para executivos, que é a formação avançada em inteligência emocional. Então, a gente trabalha toda uma metodologia para educar as lideranças a terem ferramentas para lidar com as emoções, as suas e as dos outros. E é uma formação que a BG tem em parceria com a Com Propósito, que é uma empresa da Helena Brochado, de Porto Alegre também. Então, eu quero deixar de novo o nosso site, que é www.bgdesenvolvimento.com, ou o meu e-mail, brenda@bgdesenvolvimento.com, e o nosso Instagram, que é @bgdesenvolvimento, para que vocês também possam conferir quais são os programas que a gente tem, porque com certeza essa é uma formação de quem deseja reduzir questões de burnout, de rotatividade por saúde mental e querer se conhecer mais e levar ferramentas para o seu negócio. Tenho certeza que a gente entrega com muita qualidade. A gente já está desde 2019 com esse programa, são 7 edições, então ele acontece no ano. Então, ele é um projeto de 3 meses de formação. Quem quiser mais informações, entra em contato conosco. Para você que está em casa, eu vou contar uma historinha bem curta. A pessoa que me apresentou, que me indicou, que comentou sobre a doutora Brenda, é a pessoa mais inteligente, mais brilhante que passou com quem eu tive contato. E esta pessoa disse, a doutora Brenda disse isso da doutora Brenda. Então estamos falando com um gênio ao quadrado. A senhora não é um gênio, a senhora é um gênio ao quadrado. Mas se tudo der certo na sua vida, se você já está bem colocado profissionalmente, juntou uma grana boa e quer investir em imóveis, Imobiliária Golden Imóveis aqui em Porto Alegre, uma assessoria de boutique personalizada, é lá que eu confio o meu patrimônio imobiliário. Imobiliária Golden, 51 30 72 20 90. E nas férias, Sky Hotéis Gramado, Canela e Caxias do Sul. A senhora já está em Portugal, mas quando em Porto Alegre, quando aqui no Brasil, a senhora ia muito a Gramado, doutora? Olha, eu adoro aquela região. Eu sou natural de Vacaria, ok? Terra da maçã? Terra da maçã e do queijo, coisa boa. E do frio, né? E eu morei
antes de vir para Portugal, eu estava em Caxias, foi quando eu fui, né, estudar, fazer faculdade, etc. Então, Gramado era meu vizinho, né? Era praticamente assim, quase todo fim de semana, no inverno, a gente aproveitava muito. E é uma região muito gostosa. Eu acho que quem não conhece vale a pena conhecer. Sem dúvida, de preferência na rede Sky. Com certeza, está feito o convite. Obrigada, tá, Guilherme? Foi um prazer. Espero ter contribuído contigo, com o teu programa. Desejo muito sucesso. Para todos nós, parabéns, doutora. Parabéns para você que está em casa, que assistiu o programa até aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.